O Jornal Nacional vai apresentar nesta semana uma série especial de reportagens em homenagem a Ayrton Senna. Ayrton continua sendo uma referência como esportista e como cidadão, 10 anos depois de sua morte. No próximo domingo, ele completaria 44 anos. De hoje até sábado, os nossos repórteres vão nos levar por uma viagem pelos autódromos onde ele brilhou, pelos lugares onde ele fez grandes amigos e deixou saudades. Na reportagem de hoje, João Pedro Paz Leme e Pedro Bassan contam o início de uma história extraordinária. Um sonho que começou há 40 anos. Foi assim que Ayrton Senna ouviu falar em velocidade pela primeira vez. Um kart barulhento com motor de picadeira de cana virou o brinquedo preferido de Ayrton aos 4 anos de idade, presente do pai, seu Milton. Os sonhos passaram a andar em 4 rodas. O modelo de kart ficou maior, a ambição de Ayrton Senna também. Foi aqui no kartódromo de Interlagos que a carreira de Ayrton Senna deixou de ser uma brincadeira. Os karts já chegavam a 110 km por hora. E o Ayrton veio com um estilo totalmente diferente. Ele na freada, ele colocava o carro de lado, andava muito tempo de lado e fazia a curva. Quer dizer, de olhar era um negócio bonito, mas para quem entendia de kart na época, tudo era um negócio que não perdia tempo. Mas o resultado não mostrava isso. Ele estava ganhando as coisas de kart, ninguém fazia, ninguém guiava como o Ayrton guiava. Logo depois, em 1981, veio o desafio na Europa. Os títulos na Fórmula Ford. Em seguida, na Fórmula 3, Ayrton escreveu sua história com números e recordes. Nas 9 primeiras corridas, 9 vitórias. O início da carreira de Ayrton Senna na Fórmula 3 foi arrasador. Naquela época, ele ainda era conhecido como Da Silva e impressionou tanto os jornalistas ingleses que um deles, em sua homenagem, resolveu dar um apelido ao mais tradicional circuito da Inglaterra. Em vez de Silverstone, Silverstone. O título da Fórmula 3 chamou a atenção da Fórmula 1. Ayrton Senna foi convidado para testar a Williams em 1983. Ainda hoje, Frank Williams, dono da equipe, lembra exatamente daquele dia. Estava claro desde o início que ele tinha tudo sob controle. Controle dele mesmo e do carro. Ayrton sabia exatamente aonde queria chegar. Tinham sido 23 anos de espera por aquele instante. É hoje. No cockpit da Williams do campeão Keck Rosberg, Ayrton precisou de apenas 10 voltas no circuito de Donington Park, na Inglaterra, para bater o recorde da pista, com um carro que jamais tinha pilotado. Ele também testou a McLaren, mas nas 2 propostas faltava alguma coisa. Reconhecimento daquilo que eu fiz até hoje e das perspectivas que eu tenho no futuro da Fórmula 1. A estreia na Fórmula 1 foi na pequena equipe Toleman, não tão pequena a ponto de ofuscar o enorme talento de Ayrton Senna. E aí ele consegue a ultrapassagem na freada da paddock. Vai tentando colocar... O GP de Mônaco naquele ano foi um show. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda. Ayrton chegou em segundo lugar e teria vencido se a prova não fosse interrompida por causa da chuva. Esse desempenho impressionante o empurrou no ano seguinte para a Lotus, equipe grande e que tinha revolucionado a Fórmula 1 nas décadas anteriores. 21 de abril de 1985, aqui em Portugal, Ayrton Senna conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1. Naquele dia histórico, debaixo de um temporal, ele mostrou por que ficaria conhecido como o Rei da Chuva. Enquanto os adversários tiravam o pé do acelerador com medo de rodar na pista, ele levava o seu carro cada vez mais até o limite. Era um risco, qualquer traçado parecia perigoso. Com a pista daquele jeito, um deslize literalmente seria o fim da corrida. Mas Ayrton foi perfeito. O herói foi para a McLaren. Em 1988, formaram o time dos sonhos com o então bicampeão mundial Alain Prost. Uma temporada quase perfeita em que a equipe só não venceu uma prova.
Mas Ayrton teve de esperar até a última corrida para comemorar o seu primeiro título na Fórmula 1. Aqui, neste grid de largada, começaria a se consagrar o mais esperado, anunciado e previsível campeão da história da Fórmula 1. Mas, como tudo na carreira de Ayrton Senna, o primeiro título só viria depois de muita luta. Por muito pouco, Senna sequer faria a primeira curva do Grande Prêmio do Japão de 88. Vamos à largada, vamos nessa, verde. Ficou Senna. O nervosismo e um pequeno problema na embreagem quase deixam Ayrton parado na largada. Mas a chuva, velha parceira, permitiu que Ayrton recuperasse terreno, ultrapassasse Prost e conquistasse o primeiro título mundial. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho, vibra, é a vitória. Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988! Ayrton Senna do Brasil! Era só o começo das grandes conquistas. Muitas vitórias fantásticas ainda viriam pela frente. A gente tem que ver para crer. Na reportagem de amanhã, os recordes, as polêmicas, o tricampeonato, as vitórias heróicas e o sonho desfeito em Imola. Alain Prost e Michael Schumacher, os rivais na pista e nas estatísticas, dizem qual é o lugar de Ayrton na história da Fórmula 1. O time dos sonhos estava em crise, mas Prost e Senna continuavam dominando a categoria. Em Suzuka, Prost fecha Senna na chicane e vai esperar o título de tricampeão nos boxes. Ayrton troca o bico do carro e se recupera de forma sensacional, só que a vitória já não vale mais nada. Os cartolas da Fórmula 1 o desclassificaram. Quase 15 anos depois, o chefe da McLaren, Ron Dennis, diz que houve manipulação do resultado. Manipulation. A partir de uma pressão exercida por Alain Prost sobre o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean-Marie Balestre, Senna perdeu a corrida e o título no tapetão. Ron Dennis fica emocionado ao lembrar que Senna quase tomou uma decisão radical. Foi muito difícil convencer Ayrton a não parar de correr. Em 90, Senna e Prost, dessa vez em equipes diferentes, disputaram mais um título. Em Suzuka, agora, quem não precisava vencer era Senna. O troco que garantiu o bicampeonato de Ayrton foi dado a mais de 250 por hora, na primeira curva da corrida do Japão. Vai por dentro, aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Ela é uma revanche de 89. De certa forma, quando eu lutei com tanta garra em 89, acabei perdendo um título de uma maneira muito triste. O adversário na luta pelo tri em 91 foi o inglês Nigel Mansell, com um carro que já anunciava os tempos de supremacia da Williams. E a decisão mais uma vez aconteceu em Suzuka. E o Mansell no curvão, passou reto Mansell! Passou reto Mansell! Acaba o campeonato mundial porque aí ele não consegue mais voltar! Em 92, Ayrton sofreu com um carro incapaz de chegar perto das Williams, a não ser no eterno reduto do seu talento, Mônaco. Vem Ayrton, vem Mansell, Ayrton Senna vence! Brasil! Vitória do Brasil em Mônaco! Em 93, a desvantagem continuou, mas Ayrton compensou mais uma vez a falta de equipamento com vitórias sensacionais em Interlagos e Donington Park. E já vai com tudo pra cima do Karl Wendlinger, já faz a ultrapassagem. Foram as primeiras voltas mais maravilhosas da história. Foi a primeira volta mais fantástica da história da Fórmula 1. Em quarto lugar no grid, Ayrton Senna largou mal. Chegou a estar em quinto, mas antes de terminar a primeira volta, já estava na ponta. Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no garbinho, Ayrton Senna vai pra ponta. Essas últimas duas corridas foram de arrebentar. Depois do período glorioso na McLaren, Ayrton Senna se transferiu para Williams em 94. E foi num fim de semana sombrio em Imola, na Itália, que veio a última prova da carreira. Mais alto,
o seu motor Renault em relação ao motor Ford. O acidente grave com Barrichello na sexta-feira a morte do austríaco Roland Ratzenberger no sábado. Este é o circuito de Imola, onde no dia 1º de maio de 1994, a carreira de Ayrton Senna terminou de forma trágica. Aqui, na curva Tamburello, que depois do acidente teve seu traçado redesenhado. Até hoje, nesse ponto do circuito, os torcedores prestam homenagens a Ayrton Senna. Uma prova de que, naquele momento, o Brasil perdia um dos seus grandes heróis. E a Fórmula 1, um dos maiores pilotos de todos os tempos. No domingo, pouco antes de ir para o grid de largada, um ritual que misturava concentração e preocupação. Uma imagem que marcaria a memória de todos os brasileiros. Em seguida, Ayrton Senna largou na pole position de uma corrida que ele não veria terminar. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Ritual lento. O tempo não tinha mais pressa. O enterro de Ayrton Senna foi uma das cerimônias mais comoventes da história do Brasil. Se na época em que ainda corria já se imaginava que Ayrton Senna fosse fazer parte da história da Fórmula 1, hoje, passados 10 anos da sua morte, isso é uma certeza e ele tem lugar de destaque. Nós estamos em Donington Park, na Inglaterra, berço do automobilismo mundial. Aqui foi erguido um monumento em homenagem a 2 mitos do esporte. O argentino Juan Manuel Fangio, 5 títulos, e Ayrton Senna, 3 títulos mundiais. São 2 sul-americanos reverenciados pelos ingleses e empatados num pódio imaginário da história da Fórmula 1. Sem Ayrton, o automobilismo conheceu a era de um novo mito, que também começou no kart. Eu aprendi a admirar o Ayrton Senna desde a época do kart, quando eu vi as coisas quase impossíveis que ele fazia. Era um estilo impressionante. O alemão Michael Schumacher rapidamente ganhou fama como uma espécie de herdeiro do talento de Senna. Na Fórmula 1, foi 2 vezes campeão pela Benetton e 4 vezes pela Ferrari. É o único piloto com 6 títulos mundiais. Ele e Senna se enfrentaram por apenas 1 ano e meio, mas a pergunta continua no ar. Quem foi o melhor entre os dois? Para Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1, Senna era mais talentoso. Numa disputa entre os 2 pilotos, eu apostaria o meu dinheiro no Ayrton Senna. Ecclestone surpreende. Mesmo que o Schumacher fosse melhor, eu torceria pelo Ayrton. Even if Michael was better, I would still support Ayrton. Nesse duelo Brasil e Alemanha, o francês Alain Prost, maior rival de Ayrton Senna, é outro que apostaria no Brasil e vai além. Quando eu parei de correr, eu tinha certeza de que os recordes que ficaram na pista seriam superados pelo Ayrton. De certa forma, ele era a continuação de uma história que nós 2 escrevemos juntos. O Schumacher não chegou a ser um adversário do Ayrton. O mundo perdeu esse combate. O mundo perdeu esse enfrentamento que talvez tivesse sido o mais fantástico da história da Fórmula 1. Não houve tempo de saber quem seria o melhor. Os números não têm como dar a resposta. Mas nem o tempo, nem os números serão capazes de apagar a imagem de Ayrton Senna. Na reportagem de amanhã, Sônia Bride mostra o bem que Ayrton Senna continua fazendo ao Brasil. Em 10 anos, o instituto que leva o nome de Ayrton transformou o sonho dele de ajudar as crianças em referência de cidadania. Não procure semelhanças físicas nos herdeiros de Ayrton Senna, embora se reconheça neles o olhar de quem disputa uma grande corrida. E eles estão disputando. Largaram mal, viraram retardatários. Foram anos na escola sem completar a primeira volta. O pessoal chamava, você é burro. O menino ficava mangadeiro porque eu não sabia nem ler e escrever. Eu perguntei à professora, como é um A? Ela disse assim, é cor analfabeta, assim,
Procurar como? Quando o senhor que é alfabeto. Aí os colegas me agarram de mim. Agora eles estão andando rápido, tirando a diferença. As escolas de Pernambuco adotaram o projeto Se Liga, do Instituto Ayrton Senna. A estratégia da corrida inspirada no campeão. A professora foi treinada, recebeu apoio, material. Hoje eu consigo detectar o que é que meu aluno está precisando. E eu me preocupo em buscar possíveis soluções. E antes eu não fazia isso. Eu via e passava despercebido. No final do ano, aí meu aluno não aprendeu. Aí hoje eu me pergunto, hoje a culpa não é do meu aluno, hoje a culpa é minha enquanto professor. Os alunos da professora Amina não só estão lendo bem, eles escrevem, interpretam. Quantos livros você leu? Foi uns 26 por aí. Passou para a segunda fase, o Acelera, que leva os alunos à série correspondente à idade de cada um. Nesse circuito entraram só este ano 160 mil crianças em 22 estados. Pequenos vitoriosos que nem sabem quem foi Ayrton Senna, um brasileiro angustiado com a desigualdade. Ele conversou comigo e falou assim, Vi, eu queria que a gente fizesse alguma coisa, pense em alguma coisa para a gente poder fazer. Logo depois, o acidente levou Ayrton, deixando para a família a tarefa de diminuir a distância entre o Brasil rico na economia e pobre em desenvolvimento humano. Significa dizer que nós precisamos desenvolver gente e desenvolver gente em larga escala. Não existe jeito, não existe mágica que faça uma pessoa se desenvolver se não for através da educação. E o projeto impede que o dinheiro saia da pista e caia nas mãos de prefeitos desonestos. Quando a gente entrava nos gabinetes e eles diziam, cadê o dinheiro? O dinheiro chegou? E a gente dizia, chegou. Está na sala de aula, o livro na mão do aluno, o material escolar, o jogo, a professora capacitada, o acompanhamento. Cada criança acompanhada como se fosse a única. Assim as mudanças chegam a esses cantos do Brasil. Quando o conhecimento ganha as ruas, o resultado surpreende até os mais otimistas. Nestes lugares, onde o analfabetismo era tido como uma coisa certa, tal pai, tal filho, o encontro das crianças com as letras está provocando uma revolução dentro de cada casa. Aline, que não conhecia o A, agora guia a mãe pelo alfabeto. Quando ela vai fazendo para mim em casa, eu vou aprendendo com ela. Uma manobra tão difícil quanto bela. O risco das ruas substituído pela arte. O Instituto Ayrton Senna é parceiro da instituição que cuida de 400 crianças e criou um corpo de baile que orgulha Fortaleza. Numa sala, os pequeninos dão os primeiros passos. Na outra, um coral de anjos. Ninguém chega ao pódio sem aprender matemática e português, sem conhecer os computadores. As mães formam a equipe de apoio com aulas de culinária, saúde. Todos aprendem a contar histórias num lugar onde muitos têm história dura. Às vezes falta comida, falta dinheiro para comprar as coisas. Eu saio sem almoçar de casa e venho para cá, almoço aqui. Catiana foi uma das primeiras alunas. Há 10 anos ainda não tinha comida no currículo. Dançar com fome, mas quando a gente dançava eu esquecia de tudo. A dança faz milagres, faz esquecer até a fome. Na casa do bairro pobre, o retrato da família. Com a bolsa de R$100 por mês que ganha no Instituto, Catiana alimenta todos, 9 pessoas. A gente não via nada que desse assim para a gente acreditar, sempre a gente tinha dificuldade, ainda hoje a gente tem. Aí eu nunca esperancei, mas hoje eu estou confiante que minha filha vai ser feliz. A primeira da família a entrar numa faculdade, quebrar o ciclo de miséria. Vou querer que meus filhos tenha brinquedo na infância, que tenha o bolo de aniversário todos os anos, né? Porque eu nunca tive, né? Mas teve a oportunidade e, como Ayrton, agarrou-se a ela. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação
e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Na reportagem de amanhã, os colegas e os adversários lembram as principais qualidades de Ayrton Senna, as marcas de um piloto que mudou os padrões do automobilismo mundial. Ayrton Senna foi rápido para entender que a dedicação trazia resultados. No início, a chuva, em vez de aliada, era inimiga. Foi a dedicação que o fez se transformar no melhor de todos em pista molhada. Cada vez que chovia em São Paulo, ele pegava o kart, punha no carro e ia treinar em algum lugar que tivesse condição de treinar. E treinava o dia inteiro debaixo daquela chuva, chegava em casa encharcado. E foi assim que ele se transformou no rei da chuva. Era o retrato de Ayrton, obstinado, dedicado, a imagem de alguém que sempre acreditou no trabalho como receita para o sucesso. Chris Dinage, mecânico da Lotus na década de 80, diz que um dos segredos de Ayrton Senna era reconhecer o trabalho de quem botava a mão na graxa, trocar ideias e buscar soluções junto com os mecânicos. Assim, eles fizeram um carro inferior vencer 6 vezes. Por isso, a vitória de um virava a vitória de todos. O Ayrton era um piloto de Fórmula 1 completo. Foi meu herói. Eu aprendi tanto com ele e me inspirei tanto nele que jamais vai haver alguém que chegue perto do que Ayrton foi. Quando Ayrton Senna chegou à McLaren, junto com os técnicos japoneses, ele logo percebeu que tinha encontrado um ambiente perfeito para fazer aquilo que mais queria, dedicar-se 100% à Fórmula 1. Era o fim daquela época romântica, em que os pilotos só queriam sentar no carro e acelerar. De acordo com quase todos aqueles envolvidos no mundo da Fórmula 1, existem 2 eras no que diz respeito à dedicação, antes e depois de Ayrton Senna. These are things that any modern Grand Prix driver has to have. Essa dedicação, hoje em dia, é um lugar comum. Mas o Ayrton estabeleceu um padrão a ser seguido nos anos seguintes. He was the person that set the standards and people had to follow. O inglês Martin Brundle perdeu o título de Fórmula 3 para Ayrton Senna em 1983. No ano seguinte, os dois se transferiram para a Fórmula 1. Brundle descobriu a diferença entre o bom piloto e o fora de série. The true champions, let's say they need 70% of their. Um campeão precisa ter 70% do seu talento na pista e 30% para administrar tudo que está em volta dele. Precisa criar um ambiente favorável ao seu redor. E isso o Ayrton sabia fazer como poucos. That's for me why he was so successful. Ayrton Senna era um músico virtuoso da trilha sonora de um esporte que para ele não tinha uma nota só. Outra qualidade de Ayrton Senna era o perfeccionismo e para isso ele se valia de uma memória prodigiosa. Na reta de Jacarepaguá, por exemplo, com essa Lotus aqui a mais de 300 km por hora, ele era capaz de olhar para o painel e ao mesmo tempo guardar na cabeça 8 tipos de informação diferentes a respeito do motor. O mais impressionante é que quando voltava para os boxes e os mecânicos conferiam tudo no computador, Ayrton estava rigorosamente certo. As luvas ele preferia bem gastas para aumentar a sensibilidade das mãos. Nada podia atrapalhar o contato com o volante. Tudo que for necessário ser feito em termos de dedicação e trabalho para atingir o objetivo, eu coloco. Aqui em Mônaco, onde os carros passam o tempo todo a centímetros do guardrail, Ayrton Senna mostrava mais uma das suas grandes qualidades, a concentração.
Em 1987, nessas ruas, ele viveu uma experiência marcante. Segundo o próprio Senna, era tanta concentração que ele passou a não sentir mais o corpo, não sentir o carro, disse estar numa outra dimensão. Ficou assustado com aquilo, baixando cada vez mais os seus tempos. Decidiu então voltar para os boxes e naquele dia não treinou mais. Muitas vezes eu encontro meus próprios limites e aí fico numa luta incrível comigo mesmo em ultrapassá-los, porque o desejo de melhorar é enorme. E então passa a ser uma luta comigo mesmo, uma luta interna. E é uma sensação incrível, porque sou eu, mais eu. Dentro do carro, ele parecia esquecer o mundo exterior e criar um roteiro mental que desenhava o circuito na própria cabeça. O encontro com os guardrails de Mônaco era um desafio contínuo, o perfeccionismo posto à prova. Assim, raspando nas bordas do circuito de rua, Ayrton venceu 6 vezes, um recorde até hoje em Mônaco. O francês Alain Prost, maior rival de Ayrton Senna na Fórmula 1, conviveu com ele como companheiro de equipe na McLaren. Viu de perto, nos bastidores, o que o mundo via pela televisão. Ele tinha todas as qualidades de um grande piloto, mas a maior delas era a concentração absoluta para as voltas de classificação. Nesse aspecto, Ayrton foi, de longe, o piloto mais rápido que já existiu. Houve um momento da carreira em que Ayrton Senna passou a entender o próprio corpo também como máquina. Com ele, nada aconteceu por acaso. Fala-se muito no talento, mas é bastante relativo, porque ele fabricou o talento dele. Ayrton treinava para ir além dos seus limites físicos, e muitas vezes foi. Em 1991, no Autódromo de Interlagos, a vitória exigiu todas as forças do campeão. Nas últimas voltas, a McLaren só tinha uma das 6 marchas. Era um esforço enorme que valia a pena para vencer pela primeira vez no Brasil. Por isso, a comemoração enlouquecida de Ayrton. A comoção dos torcedores. Sinfonia em gestos e emoções. Na reportagem de amanhã, um pouco da intimidade de Ayrton Senna. Os amigos, as namoradas e os refúgios onde ele recarregava o coração e o corpo, no Brasil e na Europa. Amanhecer a segunda-feira em frente a este mar. Esse era o grande prêmio que Ayrton Senna se dava depois da corrida. Nem que para isso tivesse que fazer uma correria. Quantas vezes a gente não fez algumas loucuras no trânsito de saída do autódromo para pegar um aviãozinho para chegar em Frankfurt, para pegar um avião para o Brasil, para chegar em Paris, para pegar um avião para o Brasil, para amanhecer segunda-feira no Brasil. Em Angra, numa casa iluminada pelo sol tropical, onde cada janela emoldura uma paisagem, onde tudo convida a descansar, deixar a vida correr solta, onde estava a Kinda, a Schnauzer que defendia os domínios e desfrutava dos favores do dono. Hoje, Dick, o filho da Kinda, faz companhia para os caseiros, seu Mateus e Dona Maria Augusta. Eles ainda guardam a casa e as lembranças. Ele gostava sempre de ficar ali na cozinha, sentado em cima da pia, conversando, beliscando alguma coisa. Durante 2 anos, o Ayrton frequentou esta casa como convidado, mas ele vinha com tanta frequência e gostava tanto que acabou convencendo o amigo, o dono, a vender a casa para ele. A partir daí, este passou a ser o lar do Ayrton no Brasil. Aqui ele recebia os amigos e aqui Ayrton mantinha a forma física para enfrentar o circuito mundial. E relaxava, mergulhado nos esportes. Para jogar futebol era horrível. Para jogar vôlei, péssimo. Para jogar basquete, nunca viu. Tênis era sofrível. Aí pronto, você dava para ele
um aviãozinho de controle remoto, era um show. Você dava um carro de controle remoto, era um show. Você dava um jet ski na mão dele, era um espetáculo. Esse barco aqui ele mandou fazer, mas não usou também. Não usou? Não usou. Seu Mateus sente falta do companheiro de manutenção dos motores. A gente fazia mecânica junto, né? A gente fazia os dois, eu e eu. Ficava até 1 da manhã, 2 da manhã. No lugar repleto de lembranças, Dona Maria encontra na paisagem a definição de saudade. Parece que quando ele vinha, parece que o sol brilhava mais, parece que as árvores ficavam mais bonitas. Tudo era assim. Tudo ficava assim, muito bonito. O sol é mais tímido na pequena cidade de Sintra, em Portugal. Mas ali também respira-se paz. Uma quinta portuguesa, com certeza. Transformada num pedacinho do Brasil. Ayrton morava na Inglaterra, mas era em Portugal que ele se sentia em casa. Este é o subsolo da casa em que Ayrton Senna ficava hospedado aqui em Portugal. E é fácil perceber a relação do dono dela com o esporte brasileiro. No caso da Fórmula 1 em particular, essa relação levou a uma grande amizade entre o dono da casa, Antônio Carlos de Almeida Braga, Braguinha, e Ayrton Senna. Aqui Ayrton criou o seu refúgio e evitou também uma rotina que o incomodava bastante, a maratona dos hotéis na Europa. O mesmo Braguinha tinha vendido a casa de Angra para Ayrton. A tranquilidade da quinta portuguesa deixava o campeão à vontade para se desligar um pouco da pressão de quem passava os dias desafiando a velocidade. Maria Assunção e Fernando foram empregados da casa durante 2 décadas. Ela se recorda do prato preferido, retrato de um campeão da simplicidade. Quando chegava, o que é que nós fazíamos? Bife, batata frita, bife, batata frita. Para o mundo, um personagem tímido, calado, na intimidade, um brincalhão. Nessa cozinha, assim como na de Angra, Ayrton gostava de passar tempo não em busca dos milésimos, mas de horas, jogando conversa fora. Amizade, sinceridade, hoje saudade. Para mim era realmente, eu não posso falar muito porque choro, já disse. Era realmente uma pessoa fantástica. É difícil não sentir falta de alguém que mudava o ritmo da casa. Era e quando ia para fora, ele fazia aí um peãozinho. Ele só não chegava de carro fazendo tanto barulho quando voltava das boates de Portugal. E elas andavam atrás, não é? Claro. Ele também tinha de se portar bem. A portuguesas, era o outro. Ele quando saía, que não tinha coisa, que ia ao Porto de Santa Maria comer, e depois dava a voltinha dele, às 2 ou 2h30 ele trazia material. Material? Depois de alguns anos morando na Inglaterra, Ayrton Senna se mudou para Mônaco para evitar as altas taxas do imposto de renda inglês. Ayrton era avesso às badalações típicas aqui do Principado, mas foi exatamente onde ele conseguiu expor um pouco mais a sua vida amorosa. Ali já não era mais o Ayrton quase adolescente que casou com Lilian aos 20 anos. Era o astro do automobilismo, que foi do namoro comportado com Adriane Yamin ao romance com Adriane Galisteu. Com a apresentadora Xuxa, Ayrton viveu o seu relacionamento mais intenso. Feliz 90! De todas as pessoas que ele namorou, era assim, de longe a pessoa que ele mais realmente se apaixonou. No interior de São Paulo, o espaço mais reservado da família Senna da Silva. A fazenda construída por Ayrton. A casa grande, imensa, é o centro de um refúgio que poucos compartilharam. Onde a mãe conserva o quarto de Ayrton como se ele tivesse saído para um passeio. E nesta sala, que parece tirada dos sonhos de qualquer menino, os brinquedos, intocados há 10 anos. Carros de controle remoto, aeromodelos para todos os voos. Ayrton tinha passado dos 30 e ainda brincava. Quando queria voar um aeromodelo, ele vinha aqui, escolhia um, botava em cima dessa mesa, sentava aqui sozinho. Fazia a revisão do motor, montava as asas, e estava tudo funcionando perfeitamente. Depois de voar, voltava para cá, desmontava, limpava e guardava bonitinho no lugar. Do outro lado da fazenda, 1000 metros de asfalto em curvas. Um circuito perfeito.
Essa pista o Ayrton construiu só para brincar de kart, mas para ele brincadeira era coisa muito séria. Por isso ele mesmo desenhou o traçado para garantir que as corridas aqui não seriam um passeio, mas um desafio. Uma grande festa na inauguração da pista, amigos e corridas. Uma das crianças, outra dos marmanjos, cena entre eles. Um dia de menino feliz, embalado pelos amigos Chitãozinho e Chororó. 10 anos depois, a dupla ainda se emociona ao cantar a música que Senna sempre pedia. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Essa é pra você aí. Amanhã, na última reportagem da série em homenagem a Ayrton Senna, brasileiros de todas as gerações lembram como ele fez o Brasil inteiro acreditar que o Brasil pode dar certo. Os acidentes continuam fazendo parte da rotina da Fórmula 1. A morte não. Aconteceu, ele veio de motor cheio. Gente, que batida do Alonso. Que a categoria herdou a velocidade da época de Ayrton Senna, também recebeu dele um legado de segurança. Nos últimos 10 anos, os carros, muito mais reforçados, já permitiram que vários pilotos resistissem a acidentes graves. Depois de Senna, nenhum outro piloto morreu nos circuitos de Fórmula 1. Aqui na sede da Williams está exposto, ao lado de outros modelos da equipe, um dos carros usados por Ayrton Senna na temporada de 94. Naquela época, os pilotos ficavam bem mais desprotegidos, com a cabeça e os ombros praticamente do lado de fora do cockpit. O impacto da morte de Ayrton Senna provocou uma revolução na Fórmula 1, no que diz respeito à segurança dos circuitos e dos carros também. Uma década depois, os carros mudaram bastante. Este aqui é um modelo recente da Williams. Hoje em dia, os pilotos ficam muito mais protegidos, praticamente com o corpo inteiro dentro do cockpit. Num carro como este aqui, Ayrton Senna teria mais chances de sobreviver. Hoje o carro é muito mais seguro devido a tudo aquilo que aconteceu em Imola. Então, infelizmente, ele teve que ir também, um grande campeão, um grande ídolo, para poder abrir outras portas para a gente que está aqui hoje. Para o automobilismo, o legado da segurança. Para o Brasil, o legado da cidadania. Aí a imagem bonita de Ayrton Senna. Julian Jacob, que foi empresário de Ayrton e continua ligado ao Instituto Ayrton Senna, dá a sua opinião do ponto de vista de um inglês. Só existem 2 brasileiros conhecidos no mundo inteiro, Pelé e Ayrton Senna. A grande conquista de Ayrton foi fazer os brasileiros perceberem que podiam desafiar os melhores do mundo e vencer. A primeira vitória de Ayrton em 85 aconteceu exatamente no domingo da morte do presidente eleito, Tancredo Neves. Seria o primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura. Mas Tancredo não teve tempo de assumir, vítima de uma diverticulite que o derrotou. Na transição para a democracia, Ayrton Senna surgiu como ídolo, como símbolo de um Brasil que poderia dar certo. Imagem que se firmou nos anos 90. Aí Senna, a pequena bandeira, em verde e amarelo na mão esquerda. São anos de corrupção atroz no governo, em que havia uma visão do Brasil sobre ele próprio que era muito negativa. E que o Ayrton Senna, como outros heróis do mesmo teor, sobretudo os heróis esportivos, levou à discussão. A carreira começou modestamente no kart e depois foi ganhando uma dimensão maior. Ayrton partiu para a Europa, foi testar seu talento. Quando voltava, era para cá que ele vinha. Esta casa, na zona norte de São Paulo, foi o seu primeiro escritório, depois transformada em sede da torcida Ayrton Senna, a TAS, que até hoje mantém preservada a imagem do ídolo e recebe aqui a visita de turistas do mundo inteiro. Mas foi na relação com o público daqui, do Brasil, que Ayrton desenvolveu algo muito especial. Com gestos e atitudes simples, Ayrton Senna da Silva, de certa forma, fez o brasileiro voltar a ter orgulho de ser brasileiro. O mais famoso deles surgiu depois do GP dos Estados Unidos, em 86.
A seleção tinha sido eliminada da Copa do México pela França. E Ayrton ouvia muitas piadas dos mecânicos franceses. Para dar uma resposta à altura, venceu a prova e decidiu desfilar com a bandeira do Brasil pela pista. Não imaginava a força que aquele gesto ganharia. Bandeira do Brasil na mão! A bandeira passou quase a fazer parte do carro de Ayrton. Era um símbolo único. Aquele negócio dele de embrulhar na bandeira quando ele ganhava uma corrida, ou de levar a bandeira no carro quando ele ganhava um campeonato, aquilo não era exibição, aquilo era exatamente o que ele sentia. Era realmente, enfim, um pouquinho de todos nós lá. A bandeira talvez fosse o símbolo e tal. Olha, eu estou aqui longe, mas estou próximo de todos vocês. Vocês são tão importantes para mim quanto eu acho que eu sou para vocês. Ele dava autoestima para o país. É curioso, inclusive, né, porque ele reinventou o domingo. O domingo passou a ter uma outra leitura para os brasileiros. Vamos para a largada, a primeira do ano. Senna força, classifica! Vai-se embora, Senna! Era o dia em que o Brasil via a cara que o Brasil gostaria de ter. Um capacete amarelo que escondia o rosto do ídolo, mas servia para perpetuar uma equação simples: talento mais trabalho igual a sucesso. O artista plástico Cid Mosca foi quem criou a identidade visual que fez Ayrton Senna reconhecido no mundo inteiro, mesmo sem mostrar o rosto. Para o amigo Cid, Ayrton, como ídolo, ultrapassou os limites do esporte. Ele estava respondendo aos anseios do povo, por um Brasil melhor também. Eu vejo esse capacete como a semente de uma mudança no Brasil. Ficou para o Brasil a memória do ídolo, do herói, do mito. Hoje, 10 anos depois da sua morte, a imagem silenciosa de Ayrton Senna surge na voz de cada brasileiro. Para mim foi notável o carisma dele, né? Aquela paixão. Ele representou a honra do nosso país. Deixou aí um exemplo, né, de vida para todos nós. Lutador, uma pessoa íntegra. O Senna é sinônimo de alegria. Acho que ele deixou uma lição de cidadania. Uma grande saudade. Ayrton Senna da Silva. Silva como milhões de pessoas que não perdem a esperança. O Ayrton era muito amor. O povo torcia por ele, certo? Mas ele torcia pelo povo brasileiro.